Em dias de guerra você vai fazer o seguinte: você não vai mostrar ao inimigo as suas fraquezas. Aqui quem fala com vocês é o escritor JP. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre aqueles dias que todas as coisas parecem que estão nos testando, estão nos forçando ao nosso limite. E nesses dias você está sendo provado pelo inimigo. O inimigo, na visão cristã da coisa, é o diabo. Mas na verdade o inimigo é você mesmo, são as suas sombras. E as suas sombras, elas vão estar o tempo todo te testando. E a sua fraqueza nesses dias, elas vão ser colocadas à prova. Então é nesses dias que você tem que ser mais forte. Você não pode permitir em modo algum, de forma nenhuma, que as suas fraquezas sejam mostradas ao inimigo. E geralmente o inimigo nosso, o inimigo interno nosso, ele se comunica com o subconsciente das pessoas ao nosso redor. E as pessoas ao nosso redor, elas estão o tempo todo nos observando. Você acha que não, mas quem está próximo de você fica observando cada coisinha sua. E o subconsciente dela mais ainda, porque o subconsciente, ele está mais atento do que o nosso consciente. E estando o subconsciente atento, o subconsciente alheio atento ao que você está fazendo, ele vai descobrir a sua fraqueza. E em momentos de fraqueza, é coisa do ser humano, tá? Quando ele se sente acuado ou atacado, das duas uma, ou ele foge ou ele ataca. E nos momentos de ataque, ele vai usar a sua fraqueza contra você. Isso acontece mais em relacionamentos. É por isso que tanta gente, em tantos casamentos aí, elas ficam discutindo, e quase toda discussão, se não bem administrada, acaba virando briga. Discutir é bom, mas quando ela extrapola alguns limites, ela se torna uma briga, e brigas não são legais. A discussão deveria ser para encontrar uma solução, e nem sempre a gente vai ter uma solução. É muito honesto da sua parte reconhecer que em alguns momentos você chegou ao seu limite e você pede para a pessoa que está com você um momento. Só que nem sempre a pessoa vai te conceder esse momento para você pegar um fôlego, respirar. E aí é onde, se você der brecha, você dá uma caidinha, principalmente na questão emocional mesmo. Você cai emocionalmente, você acaba descendo ao nível mais animalesco do ser humano, sabe? Aquela coisa de ataque, defesa, fuga, raiva, ódio, dores que não foram tratadas, elas acabam vindo à tona nesses momentos. Mas o que não podemos fazer de modo algum é permitir que qualquer pessoa, mesmo nós mesmos, façamos com que ultrapassemos um limite que geralmente tem que ser pré-estabelecido por você mesmo. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas eu tô com o olhinho um pouquinho vermelho. Tá vendo? Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com certos conflitos, principalmente quando o que eu estou falando não é compreendido pelo outro. Eu sei que eu deveria ter mais controle emocional a esse respeito. Eu deveria ser mais consciente nesses momentos. Só que quando chegamos em um limite, acabamos perdendo a linha. E eu não sou uma pessoa agressiva, mas eu tenho um pavio muito curto. E geralmente quando esse pavio chega ao final, eu não sou daqueles que sai quebrando tudo ou batendo nos outros. Eu me agrido, eu bato em mim. E eu vejo meu filho fazendo a mesma coisa e eu fico pensando, cara, eu te entendo completamente. Só que isso é ruim, é péssimo na verdade, porque ao invés da gente tentar entender o que está acontecendo dentro da gente, a gente explode igual um pavio, igual um barril de pólvora, explode e acaba batendo na gente mesmo. E eu sou um pouquinho grandinho para essas coisas, minha mão é um pouquinho grandinha também, eu tenho um pouquinho de força e acabou marcando um pouquinho. Pois estou em processo de tratamento, vou voltar
voltar a ter aconselhamentos com psicólogos, farei terapia, conforme tinha falado nos vídeos atrás, para entender por que isso me acontece, por que eu chego num ponto em que eu não sei lidar com as minhas emoções e eu acabo me agredindo. Fazendo uma análise do que houve ontem, eu estava sendo acusado por uma coisa que eu tinha certeza que eu não tinha feito, e eu expliquei várias e várias vezes que eu não tinha feito o que ela estava falando que eu fiz. Na cabeça dela, eu compreendo e respeito que ela pense dessa forma, mas eu ter presenciado e ter notado um acontecimento externo, mas não ter entrado em conluio ou ter entrado na onda desse acontecimento, não faz de mim o vilão que ela construiu na cabeça dela. Mas eu entendo também o porquê dela agir como agiu, porque ela tem feridas dentro dela que ainda não foram completamente curadas. E eu falto na ajuda para com ela. Então, tudo isso vira uma bola de neve e a coisa perde a linha. Mas esse, como eu tinha dito no começo do vídeo, são os dias de guerra. Tem momentos que parece que todas as coisas estão conspirando para que sejamos abalados. No final das contas, acabou que ficamos bem. Aconteceu um imprevisto bem péssimo em casa. Meu filho acabou se machucando, mais novo. E aquilo meio que deu um estalo na cabeça dela e ela entendeu o que é realmente importante. No entanto, eu acho que esse assunto ainda vai ser abordado em outros momentos, em outras DRs. E nem sempre é fácil permanecer firme. Nem sempre é fácil a gente ter controle sobre as emoções que nos afligem, sabe? As emoções, eu tenho pra mim que elas não deveriam nos dominar. Só que em alguns momentos é justo, sabe? Consigo mesmo sentir o que você tem pra sentir e falar o que você tem pra falar. E só um adendo. É sempre bom você tá calibrada naqueles sensores, sabe? Para ser mais sensível com quem vai estar te ouvindo. É confuso, a nossa cabeça é muito confusa porque passa muitos pensamentos pela nossa cabeça, e eu tento explicar que todos os pensamentos que passam na nossa cabeça não nos pertencem. Eu não sei de onde eles vêm, eu não sei porque eu tenho pensamentos que eu tenho, eu não sei porque eu tenho ideias que eu tenho, eu não sei exatamente como funciona o nosso cérebro, se ele está captando informações de todo lugar, se ele está captando informações dos cérebros alheios. Eu sou tentado a acreditar que sim. Então a gente tem que estar, pelo menos eu tenho que estar sempre consciente das coisas que estão passando pela minha cabeça e não permitir algumas ideias equivocadas passarem na minha cabeça, e sempre lembrar o que é o principal, o que é importante, o que é valoroso na minha vida. Se não é um vídeo muito bom, não foi um vídeo muito bom, eu acabei falando de vários assuntos e eu nem vou pedir seu like, mas ainda assim eu vou mandar esse vídeo, vou colocar ele no ar, porque bom, nem sempre eu tenho alguma coisa concreta para dizer. Às vezes é mais um desabafo, eu acho que vocês já devem ter percebido isso. E às vezes um desses desabafos, algumas dessas reflexões acabam tocando o coração de alguém, então eu vou continuar fazendo. Mas hoje tá difícil, hoje tá um dia complicado, amanheceu em mais um santo dia de chuva. Só que eu não abri os olhos e sorri, esse é o problema. E nem olhei pro céu e o mundo ao meu redor como um rei. Mas acontece, a vida tem dessas. Nem sempre a gente vai estar 100%, mas que estejamos sempre acima dos 50% e façamos aquilo que somos impelidos a ter que fazer todos os dias, para que não caiamos mais fundo do que em alguns momentos a gente vai cair. A gente cai,
todo mundo cai, crianças caem, adultos caem. O importante é não ficar muito tempo no chão e logo se reerguer. E eu vou me reerguer, eu sei que eu vou. Não tá fácil agora, não... Tô fazendo esse vídeo numa tentativa de me reerguer. Achei que eu não ia tocar nesse assunto, mas acabei tocando. E é isso. Estamos aí, firme e forte. A gente balança, mas não cai. Às vezes cai, mas levanta de novo pra balançar mais uma vez. E até o ponto em que a gente vai ficar firme, igual uma rocha. Não é verdade? Então é isso. Tchau, obrigado e até a próxima.